E olha só, pessoal, como terminou o dia. Acabei de abrir aqui a plataforma, né? 10, né? 22 horas e 20 ou 10 horas e 20 da noite. E olha só como é que fechou o mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que fechou o mercado. Quem acompanhou o vídeo mais cedo, certo? O vídeo anterior a esse, vai ver o que eu tava falando. Olha só o que aconteceu. Subiu sem parar. Basicamente, desde a abertura do mercado até o fechamento do mercado, a gente só subiu de máxima a mínima aí foram 72 pontos e meio. E a gente fechou o mercado aí, ó, com uma alta aí de 64 pontos e meio aí, ou 1,36%. Chegamos a ter uma alta de 1,5%. Então, vejam só. Deixa eu fazer essa primeira puxada aqui, ó. Vamos calcular aqui aonde deu 1%. Opa, ó, aqui, ó, deu 1% aqui, ó. Quem fez essa primeira venda de 1%, quem fez a venda do 1% aqui, ó, conseguiu aí pegar droga, vou ter que tirar vou ter que tirar o volume profile. Mas quem fez aí a primeira venda aí, ó, quando bateu 1%, pegou aí pelo menos uns 5 pontos, 10 pontos, certo? Quem fez essa, quando voltou aqui a testar 1%, fez a venda e sustentou aqui, ó. Isso aqui foi na hora da notícia, tá? Conseguiu pegar, mas em sua maioria tem pessoal que opera contra tendência, que gosta de operar contra tendência, reversão, certo? E quem faz esse tipo de operação hoje, quem segurou muitas operações de venda, pode ter morrido, tá? E principalmente que é o seguinte, ó, quem é iniciante, se é problema de iniciante, todo iniciante sabe, quem é vendedor de curso sabe, todo mundo sabe, que é o seguinte, o iniciante, quando ele não consegue entrar na tendência, como por exemplo, hoje compra, certo? Ele fala o seguinte, já subiu demais, então vai cair. Certo? Então, quando começa a dar as primeiras oportunidades aqui de venda, ó, igual essa primeira oportunidade de venda aqui, ó, que deu 4 pontinhos aí, não, o mercado vai voltar porque já subiu demais. Então, nas primeiras uma hora aí, o mercado subiu 47 pontos. Certo? Não, já subiu demais. Cara, não existe já subiu demais. É a necessidade do mercado. E a questão é que você tem que saber, de fato, aonde se posicionar, onde é que você vai entrar, certo? Onde você vai fazer sua compra ou sua venda, porque o stop é para proteger você da operação. É o seguinte, o stop, cara, você tem que entender que o stop ele tem que ser colocado. Você tem que fazer suas entradas em locais específicos. Por quê? Porque você tem que entender o que o mercado pode acontecer, o que pode acontecer com o mercado acima ou abaixo de determinada região de preço, certo? Como por exemplo, vamos citar aqui uma situação. Essa região aqui, ó, onde tem essas duas linhas aqui, que tem tanta coisa aqui em cima que elas são fúcsia, tá? Ou seja, é rosa, tipo, é fúcsia. Essa região aqui dessas duas linhas é uma região que é muito importante, tá? E é o seguinte, acima dela o mercado pode correr para cima, abaixo dela o mercado pode correr bastante para baixo, certo? Então veja só aqui, ó, no dia 28, ela abriu, veio trabalhar abaixo, ó, só caiu. E isso eu já tinha previsto, eu já tinha colocado no pré-mercado, que eu vou trazer, tá no outro canal, mas eu vou trazer para cá. Eu falei no pré-mercado o que, é que poderia acontecer se ele ficasse para baixo dessa região. Quando ganhou a região, ó, aqui ó, no dia 31, abriu em cima, não conseguiu ficar para cima, ó, caiu. Quando veio para baixo, ó, andou bastante, ó. Andou aí, ó, para baixo aí, ó, 17 pontos rápido para baixo. Porém, não conseguiu ficar para baixo. Quando ganhou, ó, subiu uma tonelada também, ó, subiu uma cacetada, ó. Subiu aí 23 pontos aí em uma horinha e meia, certo? E hoje torna a repetir hoje de 1º de agosto, olha só. Abriu aqui já na base e já ficou para cima e subiu infinito, principalmente hoje que é posição do mercado. Ou primeiro dia do contrato, então a galera tá montando posição. Então veja só, vamos pegar aqui, olha só seu stop. Você tem que entender o seguinte: para mim, isso aqui é uma região de estudo, tá? Que segurou bem aqui, ó. Segurou bem aqui, ó. Certo? Na hora que sai a notícia. Então, vê só, isso aqui é uma região de estudo minha. Certo? Então, quando chegar aqui eu já quero ver uma venda. Fazer uma venda. Então, o mercado, em um dia normal, ele vem aqui, ó, e sobe rapidamente aí, ó. 35 pontos. Então, eu quero fazer uma venda, quem sabe com uma volta um pouco maior. Nessa operação aqui, em um dia normal, eu esperaria que ele viesse voltar aqui, ó, fazendo uma venda aqui, né, na região do 90, eu esperaria fazer pegar um retorno, quem sabe, ó, aqui na região do 68, certo? Óbvio,
dependendo da quantidade de lotes que você entra, você já vai ter que fazer parcial aqui nessa região, porque o próprio mercado no dia de hoje ele já mostrou que teve briga aqui. Então chegando aqui você tem que deixar uma parcial ou sair tudo. O mercado é que vai dizer para você no momento. Mas dependendo disso, depois que subiu rápido 35 pontos, eu espero pelo menos uma volta aí até aqui nessa região, que é outra região importante. Tá? Essa região aqui, ó, também é uma região de estudo. Ela está aqui uma região de estudo. Então, perdendo ela, eu espero que ela volte até essa outra região. Beleza? Então, o que é que acontece? O mercado abriu aqui. Eu não entrei nessa operação. Eu vou esperar chegar nas minhas regiões. Eu posso fazer um aqui, mas isso quem vai me dizer é a situação do mercado. E hoje o mercado forte, ele não deu nenhuma venda aqui nessa subida, a não ser quando ele chegou aqui nessa região aqui, ó, no 790, então eu vou esperar chegar nos meus pontos. Chegou no meu ponto, eu disse, olha, por que eu vou chegar aqui nesse ponto e vou fazer uma venda? Porque aqui é a região de estudo, é a região aonde os vendedores, eles podem querer reagir, certo? Ou seja, se o comprador está ditando o mercado, então o mercado ele vai em direção, né? Ele vai vir em direção aqui em cima, aqui é a região de vendedores. O comprador pega lá embaixo, quer soltar lá em cima. Então, aqui nessa região de vendedor, o comprador vai fazer parcial, assim como o vendedor vai aproveitar para reagir ali onde ele pode ele pode melhorar a posição dele, ou quem sabe, fazer uma reversão de mercado. E aí, eu espero fazer o quê? Dar um sinal de entrada aqui. Deu o sinal de entrada, então foi lá, deu um sinal de entrada. Alguém tomou forte, vamos botar lá aqui o Morgan. Ele tomou 2.000 contratos aqui na mesma hora, galera. O mercado não continuou, né? O Morgan foi lá, comprou 2.000 contratos. Pá, deu uma tomada de 2.000 contratos, beleza. E acima desses 2.000 contratos já gerou uma exaustão e o mercado já virou vendedor abaixo do lote do Morgan, né? Vamos botar aqui que o Morgan, ele tomou aqui, ó, 2.000 contratos aqui no 91, exatamente no 91, certo? No 90. Ele tomou 2.000 aqui no 90. Eu estou citando um exemplo, tá, pessoal? Então, imagina que ele tomou 2.000 aqui, ó, no 90. Ele tomou 2.000 aí no 90, certo? E aí no 91 já teve exaustão. No 91 saiu uma mixaria. E o preço volta rapidamente para baixo do 90, ou seja, para baixo do lote do Morgan, tá? É um exemplo, tá, pessoal? E já vira vendedor. O vendedor já calça lote e já começa a vender agressivo. Bastante recorrente, certo? Tanto recorrência com lotes maiores como robô ligado, tá, pessoal? Como robô ligado. Os robô ligado na venda loucamente, certo? Então, veja só, gerou toda uma condição para a gente fazer a venda e com stop aonde eu posso ficar bem posicionado, que é acima do 91, acima do 90, né, que é ali a região de estudo. Por quê? Porque eu entendo que aqui é uma região de defesa dos vendedores, aonde o vendedor ele pode vir fazer defesa, pode vir se defender aqui nessa região. Então, acima disso, o mercado ele pode continuar, porque se o vendedor aqui ele não conseguir reagir, ele não consegue colocar o mercado para baixo, eu quero sair logo dessa operação, o mais curto possível, porque acima do 90, que é a região do vendedor, pode continuar andando muito. Pode andar e andar muito. Porque se o vendedor ele arregou ali, se o vendedor ele arrega, ou ele começa a estopar ali no 90, que é 35 pontos para trás, então se o vendedor ali ele arrega, ele não consegue colocar para baixo, ele não consegue fazer mercado, ele vai, muito provável, depois de 35 pontos, ele pode vir, quem sabe, estopar uma parte da posição dele e isso vai deslocar ainda mais o preço. Então é isso. O stop é para isso. Por isso que você tem que entrar em locais específicos. É por esse motivo que você tem que entrar em locais específicos. Você tem que entrar em locais específicos porque acima ou abaixo daquela região o preço pode correr muito, de fato, pela ponta comprada ou a ponta contrária ao movimento, ele está estopando. E o que mais desloca o preço é stop, pessoal. O que mais desloca o preço é stop, certo? Então, vê só. Procura os locais de fazer, por isso que você tem que estudar e estudar muito. Estudar e estudar muito. Sabe por quê? Porque eu vou puxar aqui, ó. Você não é a OBS, que tem 60.000 contratos aqui, ó. Chegou a ficar posicionado aí em basicamente 70.000 contratos, tá? Ó, quase 70.000 contratos, 67.000 contratos, na verdade. Certo? Então, como você não tem 60.000 contratos aí para poder fazer movimentação, para poder influenciar no mercado, então você não vai conseguir segurar o preço. Se você não tem, você não consegue segurar o preço, certo? Você também não consegue fazer o preço.
Então, por isso que você não vai segurar o preço e tem que estopar. Porque você não tem 60 mil contratos igual a UBS, que tem 60 mil contratos aqui para poder movimentar o preço, para colocar o preço para cima, para colocar o preço para baixo. Então você estopa. Tá? Você não vai conseguir montar a posição, você não vai conseguir influenciar no preço, não. Você não vai conseguir manipular o preço, digamos assim. Então, estopa. Certo? Você não tem 60 mil contratos, você não tem muitos milhões para jogar aqui no mercado. Certo? Então, você tem que estopar. É por isso que você tem que estopar. Outra coisa também, a gente não faz movimento. A gente não faz movimento, pelo fato de a gente não ter os 60 mil contratos, por exemplo, certo? Então, a gente vai operar distorções de mercado. O que é interessante, se você quer fazer operações longas, procure entrar na tendência, se você quer pegar muitos contratos. Senão, você vai operar distorções de mercado. Então, as distorções de mercado geradas ali no momento, por alguém que bateu muito forte, por alguma absorção, enfim... se você for operar essas distorções, você tem que ver aonde é o alvo. Porque tem operações diferentes. Tem operações de distorção, operações que são que aparecem ali no momento, quando alguém bate forte, ou quando alguém bate forte, ou por exaustão, ou por absorção, por renovação de lote. Isso é um tipo de operação, certo? E tem alvos diferentes. Beleza, pessoal? Bom, é isso aqui. Se vocês têm dúvida, deixe aí nos comentários. Eu passei aqui rapidinho para vocês, só para vocês entenderem. Então, veja só, o mercado ele não tem teto e não tem fundo. Vai depender muito do mercado, da necessidade do mercado, quem está ganhando, quem está perdendo. Enfim, tem vários fatores. Então, ó, o mercado não tem teto. Ah, subiu demais, não subiu demais. Ah, caiu demais, não caiu demais. Não tem isso. Certo? Beleza? Vamos que vamos.